É isso aí, pessoal. Então vamos para mais uma aula de geometria. Hoje nós vamos ver ângulos na circunferência. Antes disso, vamos lembrar o que é um arco. Então eu vou ter uma circunferência aqui. Um arco é um pedaço dessa circunferência. Ou seja, vou pegar dois pontos aqui, ponto A, aqui, ponto B. Esse pedaço aqui que esses dois pontos delimitam, a gente chama de arco. E para representar um arco, a gente pode pegar os dois extremos dele. No caso aqui, os pontos são ponto A e o ponto B, o outro extremo. E botar uma curvinha aqui em cima. Isso aqui significa o arco que vai de A até B. Certo? E hoje nós vamos encontrar uns ângulos nas circunferências que estão relacionados com os arcos que eles estão olhando. E o primeiro deles vai ser o que a gente vai chamar de ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Então, se eu marcar aqui o centro da circunferência como ponto O, esse ângulo que vem aqui, a gente vai chamar ele de ângulo central, pois o vértice dele está justamente na circunferência. Eu vou chamar aqui de alfa. Esse ângulo central, ele sempre vai ter a mesma medida que esse arco que ele olha. Esse ângulo aqui está delimitando esse arco, AB aqui. E pela própria definição de ângulo que a gente viu, o alfa ele vale a mesma coisa que o arco AB. Ou seja, se esse arco AB aqui ele é 60 graus, o alfa também vale 60 graus. Certo? Se esse arco AB agora for 120 graus, esse alfa aqui também seria 120 graus. Então, sempre um ângulo central tem a mesma medida que o arco que ele está olhando. O segundo ângulo importante na circunferência é aquele que a gente chama de ângulo inscrito. O ângulo inscrito ele vai ser o ângulo que tem um vértice não mais no centro da circunferência, mas agora ele vai ter o vértice na circunferência. Como assim? Ele vai ser um ângulo desse tipo aqui, onde o vértice está em cima da circunferência. Vou chamar aqui de A, aqui de B, tá? E o vértice aqui vou chamar de V. Esse ângulo inscrito, que eu dei o nome aqui de alfa, ele sempre vai valer metade do arco que ele está olhando. Se você for ver bem, esse ângulo alfa aqui, ele delimita esse arco aqui na circunferência. E sempre o ângulo inscrito, alfa, ele vai valer metade do arco, AB sobre 2. Isso aqui é muito importante. Ou seja, se esse ângulo aqui vale alfa, esse arco aqui tem que valer o dobro de alfa, né? 2 alfa. Já que o ângulo é metade do arco. Agora, vamos resolver um exercício tratando de ângulo inscrito, que vai ser o exemplo 1. Vou ter aqui a minha circunferência. Vou desenhar agora um ângulo inscrito aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Vou dizer que ele vale 60 graus. E agora vou desenhar um ângulo central, que vem daqui até aqui e daqui até aqui. E vou chamar ele de x. E o que eu quero é saber quanto vale esse x. Ora, mas a gente viu que o ângulo inscrito, ele sempre mede metade do arco que ele está olhando. Mas se você olhar bem, esse ângulo aqui está delimitando esse arco aqui, daqui até aqui. O 60 está delimitando esse arco na circunferência.
Como ele vale metade desse arco, esse arco aqui tem que valer o dobro dele, que é 120 graus. Agora, o nosso x, ele é ângulo central. Se ele é ângulo central, ele vale a medida do arco que ele está delimitando, que é o próprio 120. Ou seja, a gente chega à conclusão que o x vale 120 graus. Então, fixem bem essa ideia aqui. Sempre o ângulo inscrito é metade do arco. Ou então, que o arco é sempre o dobro do ângulo inscrito. O terceiro ângulo importante na circunferência é aquele que a gente chama ângulo de segmento. O ângulo de segmento ele vai ser formado por uma corda e por uma tangente. Como assim? Está aqui a minha circunferência, vou desenhar uma reta tangente a ela. Vou desenhar uma reta tangente a essa circunferência. E vou desenhar uma corda que vem justamente no ponto de tangência. O que vai acontecer? Esse ângulo aqui formado entre a corda e a tangente, a gente vai chamar ele de ângulo de segmento, que no caso aqui eu dei o nome de alfa. E esse ângulo aqui, ele vai valer metade do arco que ele delimita na circunferência. Mas qual é o arco que ele delimita? Ele delimita o arco que vem desse ponto aqui até aqui o ponto de tangência. Vou chamar aqui de A, aqui de B. Esse ângulo alfa, ele vale o arco AB sobre 2. Então, parecido com o ângulo inscrito, né? Só que aqui, o arco delimitado é esse aqui que vem dos dois extremos da corda, né? Então, vamos fazer um exemplo também relacionando um ângulo de segmento, que é o nosso exemplo 2. Vou desenhar uma circunferência. Vou colocar uma reta tangente, aqui no caso. Vou colocar agora 3 cordas. Essa corda daqui para cá, essa corda daqui para cá e essa corda daqui para cá. Vou dizer que esse ângulo aqui mede 40, formado entre essas duas cordas. E eu quero saber quanto vale esse ângulo alfa aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse 40 ele é um ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice dele está em cima da circunferência. Se ele é um ângulo inscrito, então é porque o arco que ele delimita vale o dobro desse valor. No caso aqui, os extremos desse ângulo inscrito são esse A aqui e esse B, ou seja, esse arco aqui ele tem que valer o dobro de 40, que é 80 graus. Agora, esse ângulo alfa ele é ângulo de segmento, porque ele está sendo formado por uma tangente e uma corda. Logo, ele vale metade do arco que ele delimita. E o arco que ele delimita é justamente esse aqui, que mede 80 graus. Ou seja, o nosso alfa ele mede 80 sobre 2, que dá 40 graus. E a gente chega na resposta do nosso exemplo. Vamos prosseguindo aí agora com o ângulo excêntrico. Ele vai poder ser de dois tipos. Ele vai poder ser excêntrico interior ou excêntrico exterior. O ângulo excêntrico interior é aquele que tem o vértice dentro da circunferência. Ele é uma coisa mais ou menos desse tipo aqui que eu estou desenhando. O vértice desse ângulo, que ficou aqui, ele está dentro da circunferência. E esse ângulo aqui, alfa, é um ângulo excêntrico interior. E se você notar bem, esse ângulo ele delimita dois arcos. Esse arco aqui de baixo e também esse arco aqui de cima. O ângulo excêntrico interior
ele sempre vai valer a média entre esses dois arcos. Então, se eu chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, nosso ângulo alfa, ele vale o arco AB mais o arco CD sobre 2. E o ângulo excêntrico exterior é aquele em que o vértice está fora da circunferência. Ele é uma coisa assim, ó. E esse ângulo aqui, ele sempre vai valer esse arco aqui que ele está delimitando. Agora, menos esse outro arco aqui que ele está delimitando na circunferência, sobre 2. Ou seja, se eu chamar aqui de A, B, aqui de C e aqui de D, o ângulo excêntrico exterior, a gente vai dizer que esse alfa vale o arco AB menos o arco CD sobre 2. Existem algumas coisas importantes para a gente ver sobre o ângulo excêntrico exterior, que é o seguinte. O ângulo excêntrico exterior, ele nem sempre pode aparecer daquele jeito que estava ali. Ele também pode ser formado por uma tangente e por uma secante. Ah, e como é que eu vou fazer agora? Vai ser muito parecido. Vai ser um dos arcos que ele delimita, que é daqui, do ponto de tangência, até esse outro ponto que ele cruza, a circunferência. E o outro arco vai ser desse ponto aqui até o ponto que ele cruza aqui, a circunferência. E aí fica a mesma coisa. Se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, esse ângulo alfa, ele vale o arco azul menos o arco rosa dividido por 2. Alfa vale o arco azul, que é AB, menos o arco rosa, que é BC, sobre 2. Isso aqui é o valor de alfa. E também ele pode aparecer como formado por duas tangentes, que é esse caso aqui agora. Uma tangente aqui, outra tangente aqui. Esse ângulo excêntrico exterior, formado por duas tangentes. E aí é a mesma coisa, só que agora os arcos que ele delimita são esses dois aqui, ó. Esse que vem daqui até o outro ponto pelo lado esquerdo e esse que vem daqui até o outro ponto pelo lado direito. E esse alfa aqui vale a mesma coisa de antes. É esse arco azul menos o arco rosa dividido por 2. Só que agora, para representar esses arcos, é um pouco diferente. Por quê? Porque se eu disser que é o arco AB, beleza, mas esse arco aqui também é um AB. Quando tem esse tipo de ambiguidade, a gente coloca outro ponto para tirar. No caso, eu vou chamar esse ponto aqui de M e vou colocar esse ponto aqui de N. Então, o nosso alfa, ele vai ser o arco azul, que é quem? O A, M, B, menos o arco rosa, que é o A, N, B, dividido por 2. Esse aí é o valor do alfa. E com isso, a gente termina a aula de hoje. Nós vimos vários ângulos importantes na circunferência, e é bom que vocês tenham na cabeça as fórmulas de todos esses ângulos. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aula.